boa nova, o reino anunciando, e curava toda espécie de doenças entre o povo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira de como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Mesmo os fariseus sendo duros de coração, Jesus insiste em tocar com todas as ações de bem o coração desses fariseus. É interessante que esses fariseus se fecham em si próprios, em leis, em sistemas legalistas que não abrem para a realidade do outro. E aí Jesus vem e, olha, toca essa ferida. É permitido fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Qual é a ação dos fariseus? O silêncio. Porque eles não entendem e não querem entender a dinâmica do reino de Deus que acontece a partir de Jesus Cristo. Porque Jesus incomoda, porque Jesus ele é contrário a toda essa falsidade. E é nesse contexto que Jesus vem falar a eles: e olha, vocês estão autossuficientes em vocês. O caminho é o inverso. Nós temos que olhar para a nossa realidade de ser humano e entender que as pessoas, os nossos irmãos, também são filhos e filhas de Deus, também são criados à imagem e semelhança de Deus, e mesmo assim, eles não entendem, não querem entender. E Jesus, quando cura esse homem de mão seca, ele traz novamente para o centro da realidade. Mesmo assim, eles não querem olhar. O fechamento em si gera um distanciamento de Deus tão grande que a autossuficiência que a pessoa que se fecha realiza, ela entende que é em nome de Deus que ela está fazendo isso. Olha a primeira leitura que nós acabamos de ouvir. Quando aparece a figura de Davi, depois que vai ser ungido o rei de Israel, Davi, um pastor, humilde, mas confiante na graça de Deus, na misericórdia de Deus e principalmente na força de Deus. E ele vai contra esse filisteu, grande, gigante, confiante de si, confiante que ele pode ganhar tudo, porque é o forte, quem sustenta a força dele, ele próprio, uma rocha. E olha o que acontece. Deus é maior que todas as coisas. Deus realiza grandes obras quando nós permitimos Deus realizar. E se Deus não realizou no momento em que nós queremos, é porque ainda nós não podemos receber essa graça, porque pode ser contrário à nossa salvação. Mas Deus realiza. E o que Deus quer só de nós? Que acreditemos, confiemos a partir da nossa fé. E também não é uma fé superficial,
que qualquer probleminha abala a fé e nos distancia de Deus. Não, é uma fé profunda, que quando nós estamos sofrendo lá, tocando a nossa ferida, sangrando, ainda nós acreditamos que Deus pode, porque realmente Ele pode, é o Deus do impossível, e Deus de fato é. E é nesse contexto que Jesus vem abrir os olhos dos fariseus e abrir os nossos olhos. Mas os fariseus estavam fechados em si. E nós? Como nós estamos vivendo essa dinâmica de Deus? No mundo de hoje tão fechado em si, no mundo hoje que não quer ouvir mais Deus, porque não acreditam mais em Deus. E aí, amados irmãos, nós que temos que levar então para o mundo quem é Deus. Nós estamos experimentando esse Deus? O tempo para isso é o hoje, é o agora. Não foi lá atrás, nem será amanhã, é o agora. Então que nós possamos também aproveitar este tempo de Deus para nos abastecer desta grande graça e levar esta grande graça abrindo os olhos do mundo para a realidade de Deus na vida deles. Que o Espírito Santo nos fortaleça para sempre darmos passos no mundo ao encontro de nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.